que ele vai chegar no Corinthians. Eu acho que, para falar sobre o presente, a gente tem que recorrer a um passado mais recente do Dorival. Particularmente ao ano de 2021, quando o Dorival era um técnico fora do mercado. Em 2022, no início do ano, ele é contratado pelo Ceará, ele volta ao mercado pelo Ceará, faz um belíssimo trabalho no Ceará, né, a melhor campanha da história da fase de grupos da Sul-Americana, e vai ao Flamengo em junho. O Flamengo paga a multa e o leva. E aí ele tem no Flamengo um período de uns 2 meses em que o Flamengo jogou um grande futebol. Uns 2 meses ali, entre agosto e outubro. O Flamengo, de fato, jogou um grande futebol ali. Só que depois perdeu muito desempenho. É campeão da Libertadores jogando mal, é campeão da Copa do Brasil jogando mal. E aí ele sai do Flamengo, vai para o São Paulo, conquista o título da Copa do Brasil, mas faz um campeonato brasileiro horrível. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o Dorival foi colocado numa prateleira à qual ele não pertence. De um técnico que resolveria o problema de qualquer time, de todo e qualquer time do futebol brasileiro. Porque o Dorival era a sombra para todos os técnicos no Brasil. Eu acho que ele não tem esse tamanho. É um baita de gente boa, trata a imprensa maravilhosamente bem. Sempre foi assim. Né? Desde a época que ele é chamado de Júnior, como jogador de futebol, ninguém chamava ele de Dorival. Ele era o sobrinho do Olegário Tolói de Oliveira, do Dudu. Pica-pau. Sobrinho do Dudu. Todo mundo chamava ele assim. E realmente, é muito legal. Ele é leal aos times, extremamente gentil com as pessoas. Com a imprensa, a gente chama pelo nome e tal, enfim. Mas eu não acho que é um técnico que teria o tamanho da seleção brasileira, assim como o Diniz, tampouco e tal. E não acho que tenha tamanho para ser o técnico para resolver o problema de todos os times do futebol brasileiro. Sobre o que vai encontrar no Corinthians, tem uma questão muito interessante aí. O Ramon Dias armava nos melhores momentos do Corinthians, o Corinthians com uma espécie de losango no meio de campo. Foi assim que ele foi muito bem sucedido no Flamengo, com essa tática, com esse planejamento tático. Quando o Flamengo jogava com o Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes e Arrascaeta. E Pedro e Gabigol na frente. O Corinthians, nos melhores momentos, sob o comando do Ramon, jogou com Ranieri, Carrilho, José Martínez, Garro, Memphis e Yuri Alberto. A disposição não era exatamente a mesma, mas ele fez o São Paulo de Pablo Maia, Alisson, Rato e Nestor. Mas era uma disposição diferente. Disposição diferente, mas Nestor eram 4 jogava meias. aberto pelo lado esquerdo. Exato. Né? Mas já existe aí um caminho. Ele pode chegar amanhã no Corinthians para dar um primeiro treino, lembrando que ele não estará à frente do Corinthians no jogo contra o Flamengo no domingo, e falar, peraí, tem um caminho aqui. Tem. Ele não pega legado zero. Tem uma coisa que foi trilhada aqui. Embora o trabalho do Ramon Dias tenha sido ruim, na minha opinião, o projeto tático de um se encaixa no pensamento do outro. Tá? Que é essa história de armar o time com 4, um losango e 2. Tá? Então, acho que o Dorival vai beber nessa fonte. Não acho que o Dorival vai chegar no Corinthians, revolucionando o Corinthians, fazendo o Corinthians jogar no 4-3-3. Não. Eu acho que ele vai usar o que o Ramon fez e vai aperfeiçoar um pouco. Mas não acho que seja um técnico para chegar assim e falar, não, eu vou fazer um trabalho com o Corinthians. Eu não acho, pode até acontecer, mas eu não acho que seja o caso. Quando ele chega no Flamengo, ele opta por João Gomes e... Ele perdeu o Bruno Henrique. Sim, João Gomes e... Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E ele consegue meter os 4 para jogarem juntos. Né? Ele não tinha o Bruno Henrique, é verdade, mas Bruno ele Henrique conseguiu... se machucou no segundo jogo do Dorival. Mas ele conseguiu fazer com que Pedro e Gabriel pudessem jogar juntos. E eles jogaram bem. Né? E quando ele vai para o São Paulo, ele também monta um São Paulo que você vê digitais dele ali. Eu já citei aqui algumas. O Caio Paulista fez a melhor... do Alisson, Exato, o recuo do Alisson, o melhor momento da carreira do Caio Paulista, que depois arrumou um contrato de 5 anos milionário com o Palmeiras. O Rafinha jogando numa linha de 4, sendo que com o Ceni ele só jogava numa linha de 3 e ele jogou bem como lateral direito. Então, vários jogadores cresceram de produção com o Dorival. Beraldo, que foi também uma aposta do Dorival, um cara que conseguiu dar sequência ali. Paris Saint-Germain hoje, né? Então, você vê, são trabalhos curtos, mas você vê coisas ali colocadas pelo treinador. Ele é melhor do que o Ramon Dias. Ele é melhor, ele arruma time. Ele é fato. Ele arruma time. Ele é bem melhor do que o Ramon Dias. Você não vai olhar para o trabalho do Dorival e vai pensar numa coisa extremamente elaborada, de futebol total. Não, ele não é esse cara. Mas se for pior do que o Ramon Dias, vai me surpreender muito.
Ontem quem treinou o Corinthians foi Orlando Ribeiro, mesmo que passou por outros clubes, é um craque da base das equipes. Passou pelo Santos também. E o Paulo Janelli, que estava ontem aqui no lugar do Ivan, ele disse o seguinte, que ele conhece muito bem o Orlando Ribeiro. E havia uma ideia de colocá-lo como técnico principal do time. Mas o Orlando Ribeiro não quer. Ele não quer seguir a carreira. Ao contrário do César Sampaio lá no Santos, que tem o desejo de um dia ser técnico, né? Orlando Ribeiro não quer, segundo o Jameli. Ele já dirigiu 3 dos 4. Está quase Ele pegou lá, a né? base do São Paulo, do Santos e do Corinthians. E do Corinthians. Eu acho que ele não chegou a dirigir nenhum jogo do time profissional do São Paulo. No Santos ele dirigiu e no Corinthians ele dirigiu. Sim. Então, por esse motivo, o Orlando Ribeiro não fica. Mas ontem